E aí, vamos ver se a gente consegue se conectar de novo. Caiu a rede aqui, mas faz parte da nossa proposta tão viva, né? Vamos lá, então. Retornar é sempre necessário. A gente escolhe um caminho e aí depois a gente não tem... a gente tem um compromisso com ele. Quando o caminho que a gente escolhe tem o objetivo de cuidar do outro, o compromisso se multiplica. E quando ao longo desse caminho a gente encontra outras pessoas que se propõem a caminhar junto, aí ele se multiplica exponencialmente. E aí é o momento em que a gente não tem outro propósito senão entender que o caminho já é parte do que a gente quer encontrar. Faz parte mesmo. Então, assim, hoje talvez nós estejamos... Obrigada, Paulo. Talvez hoje nós estejamos ainda um pouco tronchos, né? A gente vai meio aos trancos, não tem problema, porque nosso propósito aqui é conseguir unir esses pensamentos, convidar a um pensamento que seja retórico, que a gente consiga incrementar todos os dias, encontrar novas ideias, evoluir as ideias que já colocamos em prática. É essa a nossa ideia mesmo. A gente não está aqui para fechar nada, para dizer como é que se faz, como é que tem que fazer, não está aqui para dizer que a gente já sabe o que a gente quer, porque a gente não sabe mesmo. O nosso objetivo principal é lutar em prol de uma revolução que cada dia se faz mais necessária e que ela está com a bússola ferida no sentido da libertação, da liberdade, especificamente falando, no nosso caso, de seres que não têm como se defender, que dependem da nossa mobilização para isso. E isso acontece num âmbito amplo demais, atravessa questões muito pessoais e questões muito coletivas e muitas questões na nossa organização social. Eu não esperava que fosse mais fácil, mesmo, pelo menos não do ponto de vista coletivo. Talvez o que eu esperasse que fosse um pouco diferente fosse a nossa conexão, a conexão das pessoas que lutam em prol dessa libertação. Isso talvez eu esperasse mesmo, que a gente fosse o que se chama de mais unidos mesmo. E aí, quando eu vejo que o cenário é turbulento por fora e por dentro, é uma loucura, né? Porque a gente vê uma força centrífuga e uma centrípeta, tudo ao mesmo tempo, dá um baque, a gente fica com uma necessidade maior de combustível, de abastecimento. E é por isso que eu estou dizendo que eu acho que a gente vai precisar entender que isso faz parte do nosso trajeto, da nossa procura, do nosso caminho, da nossa jornada. De vez em quando a gente vai precisar se retirar um pouco para abastecer. Abastecer de quê? Abastecer de reflexão, né? Para uma ponderação, para não ser irresponsável, para não ser inconsequente. Nós vamos precisar ler, né, bastante, entrar em contato com pessoas que tenham algo a contribuir. Ontem também, por sugestão de um grande amigo, ele falou assim que acha que a gente deve fazer boas alianças, né? Boas alianças é nos unir a pessoas que falam numa voz uníssona, né? Que a gente tenha afinidades e confiança, aquela coisa de sempre, para a gente conseguir formar uma estrutura mais forte, né, com mais fibra, mais capaz de resistir a esses solavancos que a gente passa por aí na defesa de uma causa que cada dia mais ganha adesões, mas ganha argumentos, ganha um grito de necessidade num planeta devastado que depende, inclusive, em parte ao menos, dessa mobilização para se regenerar, né, para tomar um rumo minimamente mais saudável, mas que também ganha fortes oponentes, gente que está bem como está, que está gostando dessa devastação, que está se beneficiando desse caos todo, e isso a gente já sabe que existe também. Então, eu tenho muito a agradecer a muita gente que tem participado dessa causa, dessa luta, dando uma contribuição fabulosa, né, em termos de argumentação que nós estamos carentes.
e estamos precisando unir forças, porque a exposição dessa argumentação também está difícil. Porque as pessoas não veem, não sabem, elas estão adorando não ver e não saber. E na hora de querer argumentar, elas vêm com 7 pedras nas mãos e a gente fica na dependência de uma fresta que apareça assim numa porta, numa janela qualquer, para a gente conseguir colocar delicadamente esses argumentos, porque de fato não existe não. As pessoas estão numa violência absurda. E aí cada um de nós vai procurar em algum nicho esse abastecimento de forças para retornar e começar a falar efetivamente sobre pontos mais claros dessa luta. Eu, aqui na minha casa e com a minha família, a gente tem a arte. A arte nos promove a resiliência porque ela tem um cunho absolutamente transformador mesmo, né? E curativo também, e evolutivo também, e agradável também. Então, a arte é, sem dúvida, um dos nossos pontos altos. E aí, eu tenho também a alta espiritualidade. Olha que engraçado a gente começar a hierarquizar as coisas, né? Quando eu me refiro à alta espiritualidade, é porque eu queria separar a espiritualidade de uma religiosidade também violenta que se criou no mundo já há muito tempo, né? Desde a Idade Média que a gente vive aí, da reforma de Martim Lutero e tal, que a gente vive divisões da espiritualidade, porque, ao meu ver, a espiritualidade é a natureza do universo da maneira mais sagrada, posta em prática todos os dias nos nossos modos de agir, na nossa maneira de enxergar os valores. Isso é a minha percepção mais imediata da espiritualidade. Mas hoje, com tanta gente criando contornos, né, saídas estratégicas e muito foco no dinheiro, no lucro, espiritualidade também, se não devidamente explicada, acaba caindo num cunho distorcido da religiosidade barata, né, daquela troca, daquela barganha que se faz e acaba pairando numa zona nebulosa sem nenhum proveito realmente evolutivo. Então, no meu jeito de olhar para a espiritualidade, a conexão com a natureza própria das coisas, de uma maneira reverente, respeitosa e cheia de amor, ela me abastece demais. Só que eu consigo encontrar espiritualidade em uma folha qualquer, de qualquer lugar, de qualquer árvore, de qualquer planta. Ali está resumido a biologia, a química, a física, a matemática e a arte. Minimamente isso a gente tem numa folha. E em níveis muito sofisticados, inclusive. Diego, para de balançar a mesa para mim, por favor. A gente consegue isso num nível muito sofisticado. Agora, quando as pessoas querem sintetizar isso de uma maneira diminuta, né, diminuindo, minimizando, aí as coisas ficam muito mais difíceis mesmo. E a gente fica com muita dificuldade de se recuperar e voltar para a luta. Então, o que eu ouvi nesse tempo todo aí, um pouco antes de eu me retirar, eu ouvi muita gente falando que a gente tem que se conformar, que a nossa luta é uma luta perdida, que lutar pelos animais é estupidez, é bobagem, e que eles são feitos para isso mesmo, e que alface sente dor, e que Jesus comia peixe, e que não vai dar para fazer isso porque a gente não consegue viver sem, porque a gente foi feito com canino e olhos na frente porque nós somos predadores, e porque as crianças não podem sobreviver sem proteína animal, e porque é gostoso, e porque... que mais? Alguém me lembra aí, Diego? Você lembra de mais alguma coisa? Porque Deus fez os animais para isso. Deus fez os animais para isso mesmo. Na selva, o leão. E que também o leão come a zebra na selva. E que? E que tem uma cadeia alimentar, que nós fazemos parte, que nós somos o topo, e que a sociedade é assim mesmo, e que eu tenho que respeitar o direito de cada um, e que cada um tem seu tempo, e eu poderia... E que animal não sente nada, que ele não sente coisa nenhuma, a alface sente, a cenoura sente, o animal não, e que nós somos uns chatos. Eba, acordei! Acordei com o tema principal da questão. É claro que é muito mais fácil chamar a gente de chato do que assumir que são covardes, que não conseguem ter sensibilidade,
que não conseguem considerar os inocentes e que conseguem passar por cima do direito à vida, liberdade, integridade e dignidade para continuar tendo seus confortos. Óbvio, eles não vão entregar isso na nossa mão e a gente vai continuar falando. Eles falam e a gente fala de novo. Eles falam e a gente fala de novo. A diferença é que a gente tem um propósito de cuidar do outro, que é um compromisso com algo além do nosso umbigo, e nós vamos sofisticando esses argumentos e nós vamos criando espaços e nós vamos criando opções, e os de nós que tiver habilidades culinárias vai ampliando a gastronomia, e os de nós que tiver habilidades filosóficas, como Paulo Guinardelli, que acabou de se pronunciar, que aí o meu amigo Evandro Maciel, que tem sido um arrimo para me ajudar pra caramba, também tem dito, as pessoas que tiverem habilidades médicas, científicas, vão criando também bons argumentos, posicionamentos, alternativas, e assim a gente vai transformando as coisas passo a passo, do jeito que tem que ser. Ah, mas não vai dar tempo. Olha, a gente não olha para essas coisas. Ninguém que está numa luta olha para isso. A gente sai daqui para salvar um grupo de crianças que está sendo escravizada e aliciada, violentada em todos os seus direitos. No meio do caminho alguém fala para a gente que a gente tem que parar porque não vai dar em nada. A gente para? Não para. Alguém diz que não vai adiantar porque a gente salva 2 e eles produzem mais 10. E a gente para? Também não para. E aí alguém diz pra gente que é assim mesmo, que é a cultura do lugar, que as pessoas têm essa cultura, é a cultura religiosa deles, eles acreditam em algum deus psicopata que fez isso, e a gente vai parar? Não, a gente não vai parar. A gente não vai parar, é simples assim. Ah, mas vocês têm que respeitar. Não, não tenho. Juro que não tenho mesmo. Eu não me sinto com essa necessidade, eu não me coloco dentro dessa necessidade, ponto, acabou. E aí a gente vai ter que enfrentar eles chamando a gente de louco, de chato, e daí? E quando a gente olha para um animal massacrado, uma fazenda de peles, como eu vi ontem, por exemplo, lá na Rússia, né, uma fazenda de animais engaiolados, em altíssimo estresse, esfolados vivos, para fazer casaco para aquele bando de demônio lá, e a gente vai parar? Não, a gente não vai parar. Então pronto, então é seguir. Aí de vez em quando a gente vai fazer umas saídas estratégicas, como eu disse. Deixa uma turma na ativa e corre lá, lê, se abastece, reza, medita, faz o que acha que serve como combustível e volta. Esse é o nosso propósito. E nesse meio tempo aí a gente mandou para a fábrica o CD Animal Sente. A gente vai fazer uma live no dia do lançamento, quando tiver na nossa mão, a gente vai fazer uma live bem longa, vai tocar as músicas aqui ao vivo, vamos falar dos projetos que seguem o Animal Sente, que a gente tem bastante coisa para frente. Tem o show Animal Sente que a gente vai fazer numa atitude de total ousadia, porque a gente já sabe que a gente vai cantar para as paredes muitas vezes e não tem problema. A gente sabe porque a gente sabe que os pais vão sair do teatro, né, do lugar onde a gente estiver tocando, cantando, com crianças falando, não quero passar no McMort e nem no Murder King e nem tô afim de ir pra churrascaria porque peixe, frango, pato e gato a gente não quer no prato. E aí os pais não querem ter esse trabalho de administrar crianças revolucionárias. Eles querem administrar crianças que querem estudar para passar em primeiro lugar no vestibular, pegar a primeira vaga do melhor emprego, ganhar um ótimo salário e esnobar o amigo e depois cantar Meu Pau Te Ama. Com 12 anos, 13 anos, não tem problema, né? Meu Pau Te Ama, com 12 anos, tudo bem. Mas querer mudar o mundo, salvar animais, se portar de forma ética, educada, gentil, generosa, altruísta, honesta, isso daí é muito difícil de administrar. Então, eu não vi os pais fazendo uma frente contra isso. Eu vi eles tentando preservar os filhos, assim, distraindo, né? Que a parte mais fácil de fazer alguma coisa é a distração. Mas realmente formar uma frente coerente contra esse tipo de cultura
social, isso eu não vi não, mas a gente faz. Então a gente vai fazer isso. Esse mês tem o aniversário do Mini Vegano, ele faz 13, né? Olha isso, tá? Começou com 11 e tocou pra frente. Aí agora ele faz 13 anos e a gente vai fazer um projeto de fazer encontros com as crianças do mundo aí que são veganas e que todo mundo alega que eles são sozinhos, que eles não têm turma. Bom, mas hoje nossa turma tá toda espalhada, né? Eu tenho pessoas que seguem o meu trabalho que estão nas mais variadas partes do mundo, do planeta aí. E a gente não deixa de se acolher por conta disso. Falei com a Karen, falei com bastante gente legal essa semana aí que tá fora do Brasil. E isso não é empecilho para a gente se encontrar. Então, uma vez por mês a gente vai fazer um encontro para as crianças aniversariantes veganas, para bater um papo. Depois a gente inventa um hangout, a gente inventa uma conferência para todo mundo festejar e ficar junto. É assim mesmo que as coisas acontecem. Pode pegar para mim aquele isopor que o Juju tá destruindo ali e dar uma ajeitada? Sim. E aí a gente vai fazer isso, a gente vai fazer lives de aniversário, a gente vai fazer o que conseguir, tudo que a gente conseguir. Claro que a gente sempre vai lidar com aquelas pessoas que se dão trabalho de continuar destruindo a vida da gente e destruindo o ânimo, o caminho, dizendo que é bobagem, mas eu vejo nenhum problema contra isso. Realmente eu não vejo que isso seja o problema. Eu vejo outros problemas. Eu vejo uma guerra de ego muito ferrenha. Eu vejo as pessoas usando argumentos nocivos, argumentos tolos, ignorantes, obscuros e ganhando espaço. Isso eu acho péssimo, ver as pessoas se digladiarem dentro das discussões, né? Os parceiros mesmo, trocar porrada dentro das postagens, isso eu acho péssimo. Isso desmotiva um pouco, mas sofrer oponência de gente covarde, de gente que não vê problema nenhum em não se envolver com os problemas do planeta, de pessoas gananciosas, do dono da Friboi, eu não vejo nada de novo nisso. Eu nunca imaginei que a gente fosse chegar no nosso projeto de luta por libertação e com meia dúzia de palavras fosse conseguir convencer os exploradores, os escravocratas, os escravagistas, os cafetões de plantão de que isso não era legal. Nunca achei mesmo, nunca tive essa ilusão. Só acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho com mais convicção, né? Com mais certeza e menos violência. Isso é o que eu acho mesmo. Olha só, é isso aí, Matheus. Ai, como eu adoro, Matheus Croco é um parceiro fantástico que a gente aqui em casa adora ele. Tem um trabalho legal aí, o Pata de Capivara no YouTube, quem puder dar uma olhada, vai lá ver. Tem uma voz cheia de alegria, cheia de potência, é bom para reabastecer. Leandro, querido, o CD, assim que sair, a gente tá super animado aqui, assim que sair a gente vai fazer uma live de lançamento, a gente vai montar um esquema de distribuição para as crianças terem vai ser um CD bem bonitinho, a gente fez 13 músicas bem legais, bem divertidas, tem umas músicas mais reflexivas, umas mais alegres, mais para cima, mas são músicas com conteúdo direto e claro, já em favor da liberdade dos animais, com um encarte bem bacana que foi ilustrado por mim e pelo Diego Mini Vegano, para as crianças acompanharem com as letras. Então, assim que chegar, a gente também está super ansioso, mandou ontem e no máximo 30 dias a gente está com isso na mão aí para distribuir para o pessoal no mundo todo. Então, vai ser super legal. E aí, o pessoal que quer ir no show, a gente tá louco para fazer o show, imaginando como vai ser bacana, né? Uma coisa inusitada, as crianças entrarem e ouvirem falar. A gente vai tentar colocar um telão com slides, com projeções que a gente possa mostrar isso de uma maneira poética, de uma maneira artística, mas sem fugir à luta, sem esse papo de querer agradar gregos e troianos. A gente não vai se preocupar em fazer
negociatas para poder fazer chamariz, não. A gente vai falar claramente. Os animais têm direito de viver. Todos, inclusive aquele que de vez em quando você gosta de colocar no seu prato, tem direito de viver. Ah, mas aí ninguém vai ouvir. Vai. O que eu acho é que a gente precisa botar mais fé no trabalho da gente, mais fé no que a gente acredita de verdade, porque senão a gente fica sempre pensando que se todo mundo não acreditar, então não vamos libertar ninguém. Não, claro que vamos, é um passo por vez mesmo. Isso, a gente já passou por isso em várias fases da sociedade, com as mulheres, com os negros, e agora é a vez dos animais. Pelo menos essa é a luta que a gente acredita. Eu queria falar sobre vários outros assuntos, mas eu acho que a gente vai ter que separar, né? Porque agora foi só um oi, voltamos a conversar, mas se não perde a objetividade, a gente não consegue achar os vídeos depois. Esses vídeos que ficam compilados no YouTube, lá no Comandante Pesquisa, eles ficam compilados lá. E ficam, às vezes eu subo alguns para o canal Vegana é a Mãe também do YouTube, e eu também deixo à disposição na página Vegana é a Mãe, para que as pessoas que quiserem e puderem consultar os vídeos depois, poderem desfrutar um pouquinho dessas nossas conversas, tá? Então a gente volta daqui a pouco com um assunto mais objetivo. A gente vai falar dessa coisa de compra de animais. Nos dois âmbitos, a gente vai falar tanto na questão resgate, que esse é um assunto que a gente não vai conseguir esgotar nunca, como na questão de alimentação de um mercado horrível, né? Um mercado ruim, um mercado nefasto. A gente já volta, tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Bem-vindos.